Boa pergunta. Não, há duas explicações, uma mais imediata e uma mais pessoal, antiga. Eu, pronto, sou espanhol, nascido em Lisboa, e portanto cresci um pouco sempre a navegar uma ideia também de diferença, não é? De ser espanhol em Portugal, mas depois quando ia à Espanha era português. Pronto, navegar assim num contexto também de migração, e tudo isso também me foi levantando pronto, interrogações, não é? Mas depois, pronto, eu como tinha também algum interesse em questões de línguas e por aí fora, quando acabei o secundário, fui para jornalismo, a pensar que seria uma boa opção para mim, tentando aproveitar, digamos assim, as minhas capacidades, mas ao cabo de 2 anos percebi que não era isso. E então, pronto, acabei por descobrir a antropologia um bocado na sequência, não é? Tipo, conhecia um livro aqui, outro ali, e percebi que a antropologia tinha uma coisa que o jornalismo não me parecia ter a mim, não é? Que era essa ideia de viajar e de ter com as pessoas, de entender o que se passa, não é? Mas de uma forma mais demorada, mais complexa do que propriamente só como trabalho jornalístico de perceber. Então foi um pouco por aí. Então, pronto, acabei por recandidatar-me e fui parar ao ESCTE, onde pronto, percebi logo que era aquilo que eu queria fazer. Isto foi daquelas coisas que foi o próprio terreno que me deu, por assim dizer. Eu comecei a estudar religião um pouco por um interesse que tinha intelectual, não é? No sentido em que não sou religioso, mas tinha esta curiosidade, este interesse para perceber o porquê das crenças, não é? Então isso levou-me a um caminho para estudar diferentes realidades. E em última instância pôs-me em Angola. Comecei a fazer pesquisa durante muitos anos, a partir de 2007 e por aí fora, até sensivelmente o ano 2015. E aí houve uma série de acontecimentos que aconteceram em Angola, tiveram lugar em Angola, e que de certa forma desviaram o meu olhar, não é? Quando comecei a ver que havia não só tentativas de manifestação, mas como grande repressão policial e política em relação a pessoas que estavam a tentar exercitar direitos humanos. E depois, olhando para a forma como as próprias igrejas com que eu trabalhava olhavam para essa questão, pronto, percebi que havia ali também alguma divergência em relação ao discurso que muitas igrejas têm, depois em relação à prática. E então, pronto, acabei por dar por mim um pouco a seguir mais o que estava a acontecer, a ir a estas tentativas de manifestação e depois a acompanhar o processo judicial e por aí fora, e percebi que, pronto, de forma natural e orgânica, que era realmente isto que me tocava, não é? E de certa forma identificava-me muito com aquele tema, não é? E acabei por abraçar isso, não é? Não, é diferente. Eu tive minhas experiências vêm da Noruega, da Suécia, da Espanha, e, pronto, e percebemos que há diferentes temas e que vão surgindo também um pouco em função do que é a ecologia ou a infraestrutura, digamos assim, que financia a ciência, não é? E, por exemplo, aqui em Portugal acho que há um foco muito interessante que é natural e que tem a ver com o interesse que há nesse espaço pós-colonial e a relação que existe com as antigas colónias, que é um espaço muito produtivo para pensar o mundo, que não existe, por exemplo, num país como a Noruega ou a Suécia. Não quer dizer que não haja lá colegas que a trabalhar em Angola, ou Portugal, ou Moçambique, ou o que for. Mas a forma como essa reflexão também está historicamente informada e politicamente informada faz com que Portugal seja um país particularmente interessante para pensar isso, não é? E nesse sentido é um campo, digamos assim, da ciência em Portugal, por comparação aos outros, é um campo assim muito aberto, onde há muita interação, muita criatividade também, navegar assim as dificuldades também estruturais que existem, enquanto que, por exemplo, em países como a Suécia, por exemplo, pronto, há
há programas, pronto, mais certinhos, tudo, mas também muito, por exemplo, numa lógica falando também na pesquisa antropológica, onde, pronto, a questão do desenvolvimento também acaba por determinar aquilo que é relevante ou não estudar para, digamos assim, as entidades financiadoras. Por isso, pronto, eu acho que Portugal, o grande problema de Portugal é obviamente a questão da precariedade que existe, da falta de oportunidades e da falta de estabilização, digamos assim, dos investigadores e dos professores e por aí fora, por relação a outros países, mas ao mesmo tempo também tem um grande espaço de reflexão e de interação que não existe noutros países. Sim, como dizia há bocado, não é? A África surgiu um pouco por via do tema que estava a estudar. Eu estava a estudar questões religiosas e por via de um contacto de interação com membros de um movimento que era oriundo de Angola, comecei a ficar interessado nesse país. Eu nunca tinha ido a Angola, apesar da minha família, antes de eu nascer, ter vivido lá um ano e meio. Eu nunca tinha estado lá, portanto não tinha... Por um lado, não tinha uma vocação ou um interesse particular em Angola, mas por outro lado, Angola não é um país, como vários contextos africanos, não é um país qualquer para Portugal, não é? Então há sempre uma certa familiaridade assim geral em relação ao que acontece em Angola, não é? Em Angola, porque é o contexto onde eu estou a trabalhar. Então, pronto, obviamente foi muito natural e com muita vontade que decidi, olha, que quero fazer pesquisa em Angola, não é? Depois, pouco a pouco, pronto, não só continuei em Angola, como viajei por outros países e acabei por fazer também pesquisa em Moçambique. E respondendo à pergunta, eu acho que no fundo a resposta é parecida à anterior. Eu acho que Portugal é um espaço privilegiado também para se fazer pesquisa neste contexto. Porque há essa relação e familiaridade, não é? É uma história, obviamente, difícil e violenta e que é preciso continuar a desconstruir, mas ao mesmo tempo há essa vontade, esse interesse mútuo, não é? Esse espaço de diálogo e de interlocução que realmente, pronto, nos puxa para lá, não é? Não são contextos fáceis de investigar para quem não tem experiência, mas uma pessoa, pronto, acaba por se adaptar e adotar o contexto, por assim dizer. Sim, o que me ocorre, por exemplo, uma obra que me marcou muito, não foi necessariamente uma obra que me empurrou para a antropologia, mas foi uma obra que foi a primeira vez na licenciatura que eu estava a fazer em antropologia, a primeira vez que nos deram a opção de escolher uma monografia para fazer uma recensão sobre a mesma, e eu acabei por escolher um livro que era o Shamanism, Colonialism and the Wild Man, do Michael Taussig, e recordo-me de ficar absolutamente estarrecido com aquilo, no sentido em que, pronto, o livro é difícil, é complexo, mas realmente percebi que se podia fazer coisas muito interessantes com base na pesquisa etnográfica, não é? Não só, pronto, falar de bruxaria, xamanismo na América do Sul, mas ao mesmo tempo ligar isso com uma história colonial antiga, com questões políticas de hegemonia e por aí fora. Percebi que um livro poderia dar, não é, tanto uma questão teórica, filosófica, como também uma reflexão e uma descrição mais empírica sobre processos, e realmente, pronto, foi assim, fui o primeiro antropólogo que eu comecei a admirar assim com frequência. E mais recentemente eu acho que, por exemplo, o trabalho que uma pessoa como o David Graeber tem feito, e esta obra póstuma que saiu depois com o David, agora esqueci-me do nome do coautor, que é The Dawn of Everything, não é? Que é realmente um trabalho que eu acho que nos pode inspirar no sentido em que, pronto, é um trabalho que não é necessariamente uma monografia de antropologia, mas que nos faz uma revisitação histórica de problemas que são muito antropológicos, a questão da desigualdade, a questão da construção da memória histórica e por aí fora. E realmente, pronto, esta é David Wengrow, já agora para completar,
perceber que esse trabalho de colaboração, por exemplo, entre a arqueologia e a antropologia, consegue realmente trazer-nos uma maneira muito diferente de pensar sobre a nossa própria história, não é? Dentro do que é este trabalho, que é um compromisso eminentemente antropológico, não é? Que é esta questão de deseurocentrizar o nosso pensamento, não é? De descentralizá-lo, não é? E o que eles fazem no livro é um livro no tour de force, não é? Um livro, enfim, e que o conteúdo é sobretudo arqueológico, mas que realmente nos permite repensar a nossa maneira de ver as coisas. E um livro que consiga fazer isso é sempre um livro que vale a pena.